Glória a Deus. Amém. Todas as crianças estão aqui? Eu só queria pedir para vocês entrar ali. O Espírito Santo mandou dar um presente para você no final desse culto. Mas precisa prestar atenção na palavra. Eu vou dar para você uma tarefa, tá? Vai verificar as crianças, quem está realmente quietinho. No final você vai me dar a lista de quem estava quietinho no culto, né? Que participou mesmo. Mas cuidado para você não ficar fora, porque eu estou de olho em você, tá bom? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, coloque-se de pé, por favor, irmãos. Aleluia. Nosso Deus merece reconhecimento. Amém? Deus Santo, Deus Poderoso, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te louvamos por cada vida que aqui está nessa noite. Te louvamos pela tua presença, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. E te louvamos pela tua palavra e vamos meditar nessa hora. Pai, fala conosco, usa nossas vidas, toque em nossos corações e nos abençoa, Pai, para a tua glória, para a honra do teu nome nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém. Hoje é o terceiro culto da campanha, né? Minha vida restaurada, né? Minha vida com Deus restaurada, amém? Aleluia. Nós queremos ler o texto da palavra que Deus está registrado no livro de São Lucas, no capítulo de número 15. Amém? Capítulo 15, o versículo de número 11 até o número 24. Amém? São Lucas 15, 11 ao 24. Glória a Deus. Diz assim a palavra: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ainda não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Fazei bem depressa a melhor roupa e vestido, e põe-lhes um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Restituindo as causas perdidas. Amém? Queridos, o texto que lemos, ele nos fala de restituição. A parábola que nós lemos fala de um filho que perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele possuía, mas a Bíblia diz que no final ele teve tudo restituído.
restituído, ele recebeu novamente de volta. Ele estava perdido, a Bíblia diz, mas ele foi achado. Estava morto e reviveu. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, e nessa noite eu quero que você entenda duas verdades importantes a respeito da nossa vida com Deus. Primeiro, eu quero que você aprenda quem é que devora aquilo que nós possuímos e quem é que restitui. Amém? Então, toda atenção nessa palavra. Desde domingo Deus tem dado essa palavra, eu tenho meditado nela e tenho aprendido muito durante essa semana sobre restituição. Queridos, a primeira verdade é que quando o filho saiu de casa, ele saiu vazio? Ele saiu sem nada? Não. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha. Ou seja, quando você sai da casa do Pai, você não sai vazio. Você leva aquilo que Ele já te deu, porque o Pai não tira nada de ninguém. Às vezes nós temos até uma certa mania de dizer: Deus me tirou tal coisa. A única coisa que Deus pode tirar de nós, queridos, é a vida, porque a Bíblia diz que Ele deu e Ele tira a vida. Mas as demais coisas, nós abrimos mão daquilo que Deus nos dá. A história aqui é bem clara. O filho pediu para o pai: olha, pai, eu quero tudo que me pertence, porque eu quero ir embora. Esse filho tinha falta de coisas na casa do pai. Queridos, se nós observarmos, a casa desse pai era uma casa abundante. Era uma casa onde havia empregados, trabalhadores que faziam o serviço dos filhos. Aqui nós não vemos os filhos se matando no trabalho, mas a Bíblia diz que ele estava desfrutando da casa do pai, até que um dia ele decide e fala com o pai: pai, eu quero metade do que é meu, a minha herança, eu quero ir embora. O pai poderia ter dito: você quer ir embora? Vai sozinho, vai sem nada. Mas a Bíblia diz que esse pai, ele pegou tudo que tinha, dividiu justamente e deu a parte para aquele filho, como Deus faz. E esse filho, a Bíblia diz que daí alguns dias, quem sabe ele precisou de alguns dias para preparar a viagem, preparar a bagagem, porque ele não estava levando pouca coisa. Ele tinha muita coisa na casa do pai, mas é que ele não estava satisfeito com aquilo. Então ele se preparou e levou tudo que ele possuía. Muitos de nós temos pegado tudo que Deus nos deu e temos desistido da casa do pai e temos ido embora, mas nunca podemos dizer que Deus tirou aquilo que nós temos. Com aquele filho, Deus também age assim conosco. Muitos saem da casa do pai, levam tudo que Deus colocou nas suas mãos e vão embora. Essa é uma grande verdade. Deus não tira nada de você. Nós é que abrimos mão das coisas de Deus. Esse filho tinha tudo, mas ele não estava satisfeito com a casa do pai. Às vezes, querido, nós olhamos para a casa do vizinho e nós pensamos que lá é melhor que a nossa, que lá tem mais liberdade, que lá há mais amor, que lá há mais segurança. E eu estou falando isso em relação à nossa vida com Deus. Nós olhamos lá para fora e pensamos que lá há mais liberdade, quando viver sem Deus significa prisão. Nós pensamos que lá há abundância, quando viver sem Deus é ter fome de justiça, fome de paz. Aquele filho agora pega tudo e leva embora. E a Bíblia diz que o que ele fez depois? Será que está escrito assim: o pai resolveu tomar a herança do filho? Será que diz assim: o pai decidiu mandar um advogado restituir a herança? Não, a palavra diz que aquele filho foi para longe e
jogou fora. Querido, quando nós saímos da presença de Deus, a nossa primeira atitude é jogar fora a bênção, porque a primeira bênção que Deus tem para mim e para você é um lugar na casa, é um lugar na casa do Pai. Se eu decido sair, eu já perdi o primeiro espaço, eu já não tenho mais lugar na casa do Pai. Depois nós perdemos também o que? A herança. Quando o filho recebe a herança e vai embora, ele perde lugar na casa e ele perde a herança. Agora o pai pode falecer, mas esse filho não tem mais direito a nada. Assim também na nossa vida com Deus, quando saímos da casa do Pai, perdemos espaço na casa do Pai. Segundo, perdemos a nossa herança com Deus. Esse moço vai para fora, para longe, e ele desperdiça todos os seus bens. Preste atenção nisso. Deus não tira nada de você, é você que abre mão das coisas. De que maneira você poderia perguntar? Que jeito, pastor, que eu faço isso? Quando eu saio da casa do Pai, quando eu saio da presença do Pai, eu abro mão das bênçãos que Ele tem para mim, eu me afasto daquilo que o Pai tem preparado para mim. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós abrimos uma legalidade para o devorador atuar. Abrimos uma legalidade para Satanás devorar, destruir, quebrar tudo que nós temos. Preste atenção, quando você está na presença do Pai, quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que nós somos cobertos pelo poder de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor de nós. Mas quando eu saio da casa do Pai, todas essas coisas se afastam de mim. Foi Deus quem tirou? Não, eu saí debaixo da cobertura de Deus. E quando eu saio debaixo da cobertura, eu estou sujeito às intempéries. Quando nós saímos daqui de dentro, se estiver chovendo, nós estamos sujeitos a molhar a chuva. Se estiver fazendo sol, somos sujeitos a um sol escaldante. E qualquer coisa que estiver acontecendo lá fora, quando saímos, nós estamos sujeitos a sofrer as consequências das coisas lá fora. Assim também é quando nós nos afastamos da presença de Deus. Há pessoas que se aproximam de Deus e chegam na casa do Pai totalmente destruídos, vida destruída, sem nada, desmoralizado, derrotado. Aí essa pessoa se humilha perante Deus e o Pai lhe concede, restitui aquilo que ela precisava. Ele vem trazendo a cura, restaura essa pessoa, restaura a sua vida familiar, a sua família, restaura a sua vida financeira. Ele enche essa pessoa de bens. Mas aí vem novamente aquele espírito do filho pródigo. A pessoa começa a achar que não precisa mais do Pai. Quando nós estamos em um certo nível na vida secular, nós corremos o risco de esquecermos de Deus. Quando tudo vai bem, nós temos um sério risco de esquecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Aquele filho estava vivendo bem e ele começou a pensar: não é por causa do meu pai, não é porque eu estou na casa do Pai, é porque eu sou um filho competente, é porque eu sou uma pessoa abençoada mesmo, é porque tudo que eu começo a fazer dá certo. E ele começou a ver a si mesmo e deixou de ver o Pai. E aí a palavra diz que ele foi embora. Isso acontece conosco quando nós somos abençoados e esquecemos de Deus, afastamos do Pai. Aí nós pensamos assim: eu sou cara, eu tenho competência, aí eu não preciso mais de Deus, eu posso caminhar sozinho, eu quero ter a minha liberdade. E aí que nós entramos no prejuízo, começamos a perder. Por quê? Quando eu saio da presença do Pai, eu perco a segurança. Eu imagino que na casa desse filho, na fazenda desse pai, deveria ter guardas que cuidavam da casa, da fazenda, das propriedades.
Agora, quando ele sai da casa do pai, quem é que está guardando ele? Ele agora está o quê? Sujeito a qualquer situação que viesse de violência contra ele. A minha vida com Deus, queridos, não é diferente. Quando eu saio da presença do pai, eu perco a segurança. Não quer dizer que não venha acontecer problemas quando você está na casa do pai. Mas toda vez que você está na casa do pai e o problema vem, você tem a quem recorrer. Hein? Quem é o filho que nunca pediu algo para o pai? Geralmente nós vamos falar em vida familiar. Toda vez que a gente tem um problema, pode ter os melhores vizinhos por perto. A primeira pessoa que a gente lembra de pedir ajuda é o pai. Ah, meu pai, quem sabe ele pode me dar uma mão. Meu pai e minha mãe podem me dar um conselho. Assim também, queridos, é na vida com Deus. Mas se eu estou distante, se eu estou longe, como é que eu vou receber algo do pai? Como é que eu vou pedir para o pai? Se eu desistir de viver com ele, se eu fui embora, aí abre então a legalidade. O devorador vem, destrói a nossa saúde, destrói a nossa família, a nossa finança. Quando você se dá conta, parece que você está pior do que você era antes. É o devorador tirando as promessas, as bênçãos, as riquezas que Deus tem para você. Quem é que tirou? Foi Deus? Não foi Deus. Eu abri mão. Queridos, quando eu aprendo a palavra de Deus, eu tenho que seguir a palavra. Quando eu aprendo a palavra de Deus e eu deixo de cumprir a palavra, eu estou virando as costas para Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu não confio na tua palavra. Deus, eu não creio no que o Senhor é nem no que o Senhor faz. Eu prefiro ter a minha própria vida, eu prefiro viver do meu jeito. E isso abre a legalidade para o inimigo entrar nas nossas vidas. Nem tudo que você perdeu foi Deus que tirou. Quem sabe nessa noite Deus esteja falando com pessoas que perderam coisas, que você até possa ter dito assim: foi Deus que tirou. Pense um pouco, será que foi Deus que tirou? Nem tudo que nós perdemos foi Deus que tirou. Mas uma coisa eu quero dizer para você: tudo que você tem foi Deus quem deu. Tudo que você possui certamente foi Deus quem deu. Às vezes nós nos conformamos com o devorador. Nós começamos a perder as coisas e achamos que está tudo bem. A nossa família está destruída e nós dizemos: é Deus que quer assim. A nossa finança está arrebentada e eu falo assim: é Deus que deseja que eu viva assim mesmo. Deus quer que eu viva desse jeito. Somos presos em vício, passamos por situações vexatórias e pensamos assim: é da vontade de Deus, é Deus que quer assim. Queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que o mal assole a sua vida. Não é desejo de Deus que você tenha uma família destruída. Não é desejo de Deus que você tenha a sua finança arrebentada. Não é desejo de Deus que você tenha o seu nome restrito no comércio. Não é desejo de Deus que você não tenha paz. Não é desejo de Deus que você não tenha saúde. O desejo de Deus é que você tenha bênção. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tudo isso que eu citei, queridos, são obras do diabo, para destruir-nos, para tirar a nossa paz, para nos levar ao abismo. Mas Jesus veio para destruir essas obras. Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para nos abençoar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás: destruir você. Não é Deus quem destrói. Não é Deus quem destrói você, mas é a falta de Deus que destrói a sua vida.
A vontade de Deus é restaurar, é mudar a nossa história, é restituir tudo que lhe foi roubado. Preste atenção nisso. Você acha que o diabo pode devolver o que ele roubou de você? Satanás rouba as coisas porque ele já não tem nada. Quem pode devolver o que você perdeu é Deus. Quem pode restituir o que você perdeu é o Pai. Aquele filho, diz a palavra, vivia passando fome, trabalhando, cuidando de porcos, querendo comer alimento de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Quem é que restituiu? Quem é que fez a obra de redenção na vida daquele homem? O Pai. É assim que Deus faz. Ele nos restitui o que foi perdido. Quando nós estamos vivendo como um filho pródigo, na miséria, e pensamos, não mereço o favor de Deus, eu não tenho condições de receber, a minha vida não tem jeito. Muitas vezes nós agimos assim. A Bíblia diz que aquele jovem estava lá distante do pai, mas ele dizia assim: lá na casa do meu pai eu vivia bem, se eu pudesse voltar para lá, mas meu pai não vai me receber. Quantas pessoas que Satanás tem colocado na sua mente essa palavra: Deus não te perdoa mais. Para você não tem jeito. Você nunca vai conquistar o que perdeu. Palavras que vêm à nossa mente para destruir a nossa fé. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aquilo que você pensa que não tem jeito, para Deus tem jeito. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, quem que pode restituir sua saúde? Quem pode restituir a sua família? Quem pode restituir ou restaurar a sua vida financeira? Às vezes as pessoas vão buscar lá fora. Às vezes numa mesa de macumba, terreiro de saravá, vão lá conversar com Satanás para pedir para ele: me dar de volta o que você roubou. Perder de tempo. É perder tempo, queridos. É buscar a maldição. A Bíblia diz que quando nós recorremos a essas coisas, nós recebemos maldição em nossas vidas. Satanás, ele não tem nada para nos dar. Satanás não tem nada para dar para você. O que ele quer fazer é roubar, matar e destruir. Essa é a missão que ele tem contra nós. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem poder para restituir. Se você ver o que o pai fez para aquele filho distante, você vai ver o que Deus faz com as nossas vidas. Primeira coisa que Deus fez: abraçou e beijou. O pai, quando viu o filho, ele correu para o abraçar e beijar. Hein? Que jeito vinha esse filho para casa? Esse filho vinha para casa de cabeça baixa, roupas rasgadas, pés descalços, não tinha anel, não tinha nobreza, destruído, vida financeira arrebentada, passando fome, olhando para casa de cabeça baixa, e quem sabe na mente pensando: eu preciso me preparar para ouvir o esculacho que meu pai vai me dar. Eu preciso me preparar para ficar quieto quando meu pai puxar a minha orelha. Eu preciso ficar quietinho porque eu estou totalmente errado, eu não mereço, eu não sou digno. E ele vem nos seus pensamentos, vem na sua mente destruída, pensando coisas que ele pensava do Pai. Queridos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O que você pensa de Deus certamente não é o que Deus pensa de você. E aquele filho pensando mal do pai: o pai vai me arrebentar, o pai de certo vai me mandar morar lá na casa mais bonita da fazenda, vai mandar eu cuidar dos porcos também. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o filho de longe, o que aconteceu? O pai mandou fechar a casa, o pai soltou os cachorros. Não, a Bíblia diz que o pai saiu correndo e abraçou o
Surpreendentemente, o pai abraçou aquele filho e o beijou. Era um filho cheiroso, não, maltrapilho, fedorento, mas o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o chamou de volta. É o que o pai faz comigo, é o pai vai fazer assim com você, com a sua vida, é o que ele quer fazer conosco, nos abraçar e beijar e restaurar as nossas vidas. Vem, filho, entra para casa. Quem sabe até os criados, quem sabe os funcionários daquela casa começaram a pensar: quem é esse cara? Quem é esse mendigo? Quem é esse que está entrando aí? Porque eles estavam olhando o exterior, mas o pai estava vendo o coração do filho arrependido. E agora ele está ali e o pai começa a fazer uma mudança na vida dele. O pai manda que deem a ele uma roupa limpa, nova vida diferente, transformada. O pai fala para eles: agora peguem uma sandália, calça os pés. Eu imagino, queridos, que Deus, esse pai, ele tenha feito tudo isso, mas depois mesmo de um belo banho, aquele banho que tira toda a sujeira, que tira toda a mágoa, que tira toda a tristeza, que tira toda a derrota, todo o pensamento negativo, que o Espírito Santo faz dentro de nós. Quando nós chegamos na casa do Pai arrebentados, Ele faz isso, Ele nos limpa com o sangue e depois nos reveste com a roupa limpa, nos põe um calçado para que os nossos pés caminhem em terra firme e por final Ele dá um anel, Ele dá uma aliança, Ele diz assim: está restituída a tua herança na casa. Quem é que deu a herança de volta? Foi o mundo lá fora? Não. Quem deu a herança de volta é o Pai. Quem restitui as coisas na sua vida é Deus. Não procure buscar no inimigo das nossas almas a restituição do que ele roubou, porque ele só presta para isso. Mas busque em Deus a restituição das coisas, porque essa é a missão. Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Aleluia. Agora esse filho recebe a demonstração do amor do Pai. Eu quero dizer para você que Jesus te ama também com esse amor infinito. Por mais que eu e você pise na bola, por mais que eu possa afastar de Deus, Ele sempre está olhando se eu vou voltar. Ele sempre está sentindo saudade. Ele sempre tem um lugar na casa. Ele sempre tem roupa. Ele sempre tem sandália. Ele sempre tem anel e mais ainda, Ele sempre faz festa quando o filho volta. Ele sempre faz festa quando nós voltamos para Ele, porque a alegria do Pai é ver os filhos na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eles fizeram uma festa de muita alegria, e eu posso dizer que a partir daí, na vida desse jovem, tornou-se uma nova vida. Ele agora podia olhar para trás e pensar: já foi tudo que eu passei, agora eu sou uma nova pessoa. E eu creio que era mesmo. Ele entrava lá na fazenda e todo mundo perguntava: quem é esse agora? Ah, é o filho que voltou, porque ele estava renovado. Deus quer renovar nossas vidas. Deus quer restaurar. Aleluia. Deus é quem pode restaurar aquilo que nos foi roubado. Mas para isso, queridos, há uma atitude do filho. Aquele filho só recebeu quando ele voltou. Quando ele estava lá fora, ele precisava de roupa? Sim, precisava. Ele precisava de alimento? Sim, precisava. Ele precisava de sandália? Sim, necessitava. Mas ele não tinha pai. Ele agora era filho do mundo. Ele era filho da escravidão. Ele era dominado pelo pecado. Ele era dominado pelas coisas que não agradam a Deus. E assim gastamos a nossa vida. Queridos, quantos de nós gastamos a nossa saúde em coisas vãs desse mundo? Gastamos com vícios, gastamos na prostituição, gastamos no pecado, fazendo coisas que
pai deu a esse filho uma nova vida. Aleluia. Deu a ele uma casa, deu a ele um anel. Tudo isso significava que tudo estava restituído. Hein? Ele trouxe alguma coisa? Não. Ele entrou vazio. Mas agora ele tinha direito a tudo novamente. Isso chama-se misericórdia de Deus. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos ama de uma maneira infinita. E isso faz com que Ele nos perdoe e nos aceite como filho. Mas para isso é preciso uma atitude. O filho só teve direito a tudo que o pai tinha para ele no dia que ele decidiu voltar. Esse decidir voltar na vida espiritual, queridos, significa ter compromisso com Deus. Significa eu ter uma vida relacionada com Deus. E vida relacionada com Deus, ela tem que acontecer onde eu esteja. É no meu trabalho, é no meu passeio, é onde eu estudo, é onde eu moro, é na igreja, quando eu congrego. Vida com Deus, compromisso com Deus, uma aliança com o Pai. Por isso, nessa noite, eu e você, se nós queremos ter restaurado as coisas que foram roubadas, nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos tomar a decisão diante de Deus de viver o Evangelho, de fazer a vontade do Pai. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado e pedir perdão ao Pai. E Ele vai nos perdoar. E nós devemos depositar toda a nossa ansiedade nas mãos de Jesus e deixar Ele governar as nossas vidas. Quer um exemplo? Aquele jovem, antes de estar na casa do pai, certamente a ansiedade dele era tão grande que à noite ele não dormia, pensando: amanhã, o que eu vou comer? Amanhã, o que eu vou beber? Onde eu vou posar? Onde eu vou estar? O que será de mim? Mas no dia que ele entrou na casa do pai, queridos, ele nunca mais precisou perder sono por causa disso. Sabe por quê? Porque ele sabia: amanhã eu terei pão, amanhã eu terei uma casa, amanhã eu terei um pai, amanhã eu continuo sendo herdeiro dessa casa, eu tenho regalias aqui, eu tenho um anel que me confere autoridade. Então ele agora não precisava se preocupar. É o que Deus está mandando dizer para você nessa noite: não se preocupe, porque se você é filho, se você voltou para o Pai, eu vou cuidar de você, eu vou restaurar tudo, porque sou eu quem devolvo, sou eu quem restituo, sou eu quem faço, sou eu que tenho o poder de restaurar as coisas que foram quebradas. A sua saúde física, Deus quer restaurar. Ah, pastor, mas é tão difícil. Mas Deus quer restaurar. E quando Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Aquela causa da justiça que você pensa que até já perdeu, o Pai muda a história hoje. O Pai põe a mão e arranca lá onde ela estiver e põe na mesa e manda pagar, porque Ele é Deus. Aleluia. O nome restrito, o nome lá registrado, como um nome que não possui crédito, mas o Pai dá crédito para você hoje. O Pai vai restaurar, o Pai vai limpar. O desemprego, muitas vezes você corre preocupado: meu Deus, eu preciso de um trabalho, de um emprego. A Bíblia diz que Deus tira do injusto para dar para o justo. Deus muda o que precisa mudar para dar a você aquilo que você precisa. Ele vai fazer uma obra especial na sua vida. Basta que você tenha compromisso com Ele. Família. Muitas vezes nós estamos vivendo uma família desagregada e nós não vemos uma luz no fim do túnel. Nós não vemos saída. Nós começamos a entrar em desespero, mas o Pai pode restaurar a paz. O Pai pode restaurar as amizades, a alegria da vida. Na vida espiritual, o Pai quer nos fortalecer, quer nos levantar. Na vida ministerial, na igreja, o Pai quer nos usar. Ele quer nos usar como filhos seus. Na vida sentimental, o Senhor quer curar. Quantas pessoas que tiveram decepções na vida sentimental e nunca mais conseguiram
se firmar. Nunca mais conseguiram acreditar que há possibilidade de ter uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de vitória, que pode ser restaurada por Deus a sua vida sentimental. O destruidor não é nada quando o Pai está conosco. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. O filho olhou para casa e pensou: lá na casa do Pai a abundância de pão. Se você precisa nessa noite voltar para a casa do Pai, olhe para o céu e diga: Pai, eu quero ter a minha vida espiritual restaurada. Pai, eu quero receber de Ti, Senhor, perdão dos meus pecados, mas eu quero restituição da minha vida contigo. Em qualquer área da sua vida que você estiver passando por uma dificuldade, coloque nas mãos do Senhor nessa noite. Deixe o Senhor cuidar da sua vida e saia daqui crendo no que Deus vai fazer. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e ore. Senhor, nosso Deus e Pai, como filhos pródigos, muitas vezes, Pai, temos vivido uma vida mesquinha, temos passado por desertos, Pai, temos passado por dificuldades, por momentos ruins de nossa vida, ao ponto de perdermos a esperança, ao ponto de queremos desistir da fé, ao ponto de pensarmos como aquele filho: vou pegar tudo e ir embora. Mas, Pai, eu ouvindo a Tua palavra nessa noite, Pai, eu sentindo a Ti no meu coração nessa noite, Pai, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero renovar a minha vida espiritual contigo. Pai, eu quero nessa noite voltar para os Teus braços, eu quero Te aceitar como meu Pai, como Senhor da minha vida, e Te peço, meu Deus, comece a tocar nas áreas da minha vida que o inimigo roubou, destruiu, massacrou, tirou a paz. Comece a tocar, meu Pai. O Espírito Santo toca com poder, Pai, com autoridade.